Note e anote. Por exemplo, ao invés de colocar o pavê numa refratária, hoje em dia está se usando muito colocar em taças, como essa aí. Essa não é uma taça de cristal, não é um produto, é vidro mesmo, e vai deixar o seu pavê muito mais bonito. A gente vê muito isso em restaurantes, em hotéis, hoje em dia só se usa assim taças. Em supermercados, inclusive, você acha essas taças grandonas, porque às vezes não sabe o que fazer com elas. Justamente. Não compra porque fala, eu vou servir o quê? Exatamente. Aqui, né? E dá um visual mais bonito porque você vê todas as camadas do pavê. Tá lindo, lindo. Vamos começar? Vamos. Presta aqui. Você quer que eu leia para você? Isso, nós vamos começar pelo creme de maracujá. Creme de maracujá, que vai uma lata de leite condensado. Deixa eu pegar. São várias coisas aqui. Tem a montagem do pavê. Né? Creme de maracujá, uma lata de leite condensado. Isto. Uma lata de creme de leite sem soro. Sem soro. Não precisa gelar o creme de leite, porque senão aí ele vai ficar muito duro. Tá. Então você só abre com a latinha ao contrário, tira todo. Ao contrário, porque o soro fica depositado embaixo. Entendi. Então você já vira a latinha, já tira o soro na hora e ele vai, olha, manter essa textura cremosa. Entendi. E 3/4 de xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Concentrado. O que você chama de suco de maracujá concentrado? Esses de garrafinha que a gente compra em supermercado. E se eu tiver o maracujá natural? Se eu tiver o maracujá natural, eu poderia fazer também. Coloca o maracujá no liquidificador, só pulsa um pouquinho para não quebrar a semente, senão iria aparecer muita semente aqui. Mas eu corro o risco, por exemplo, se você for fazer esse pavê para comercializar, um dia ele está muito ácido, outro dia ele está menos ácido, outro dia ele está mais doce. Por isso que eu peço o concentrado, para que esteja sempre num padrão. Se for comercializar, se eu for fazer em casa, eu posso usar o maracujá. Tranquilamente. Então, olha, inicialmente eu estou misturando o creme de leite com o leite condensado. Tá. Fica uma textura bonita, né? E vai ficar assim daqui a pouco, olha. Não vai ao fogo, é só misturado. Tá. Tá? Mas eu não tenho que engrossar, não. Quem vai fazer esse processo de engrossar esse creme é a acidez do suco de maracujá. É como quando você põe aqui, o limão no leite condensado, ele vai engrossando. Exatamente. Por causa da acidez do limão, Isso, né? E aproveitando a dica do limão, esse pavê vira de limão também, com meia xícara de chá de suco de limão. Entendi. Eu posso substituir, então, suco de maracujá com suco de limão natural. Isso. Lembrando que no suco de maracujá eu estou usando 3/4 de xícara. Tá. É menos ácido do que o limão. E o limão eu uso No caso do limão, meia xícara. Meia xícara. Isso. Esse creme, para muitas pessoas, é aquele mesmo creme daquela torta de limão que coloca suspiro por cima, depois gratina, lembram? Que você põe uma massinha embaixo. Isso. Né? Então vejam, aqui a gente tem uma sugestão até interessante a dizer, que vocês devem só misturar. Se eu colocar isso no liquidificador, fica mole. Quanto mais eu bater, mais aguado ele fica. Olha que interessante. Então é só mexer mesmo. Só misturar e ainda de leve. E olha que cremosidade aqui, que fica, gente, que bonito. Daqui 30 a 40 minutos, este creme vai estar assim, olha. Sem colocar na geladeira? Sem colocar na geladeira. Que lindo, Álvaro. Quer dizer, beleza mesmo. Entre aspas, o leite condensado e o creme de leite talha com a acidez do suco de maracujá e me dá esta textura aqui. Que fica lindo. Então vocês de casa vão esperar 40 minutos. Para ele ficar na consistência. Então eu já tenho esse pronto. Tá Bom? Aí eu vou fazer agora o crocante. Não, a cobertura. Vamos fazer a cobertura. Que é aquela caldinha que está por cima, esse creminho que está por cima, que você faz até numa quantidade razoável e deixa uma molheira ali do lado para as pessoas irem se servindo da calda junto. Porque você vai só colocá-lo por cima, ele não vai nas camadas. Não, só por cima, só para decorar. Quando eu me sirvo, eu posso pôr mais. Deixa assim, olha, num potinho, um pouquinho, tá? Então a cobertura também é muito simples. Nós vamos colocar aqui. Meia xícara de chá de água. Está até quente. Está até quentinho já. Meia xícara de chá de água. O açúcar. Estou fazendo a metade. De açúcar. Peraí, uma xícara de chá de açúcar refinado. Isto. Só que nós ligamos. Eu tô com esse aqui ligado, ó. Posso mudar para cá? Pode. Então eu tenho ali a água, o açúcar e aqui eu estou dissolvendo o suco de maracujá com o amido de milho.
Então tá? é meia xícara de chá de suco de maracujá, também do concentrado, Também. junto com 2 colheres de sopa de amido de milho ou maisena. Isso. Para quem não sabe o que é. Perfeito. Então eu tenho aqui, gente, meia xícara de chá de água na panela, junto com uma xícara de chá de açúcar. Misturo meia xícara de chá de suco de maracujá com 2 colheres de sopa de amido de milho ou maisena. E vou acrescentar no final ainda 2 colheres de sopa de sementes de maracujá. Sementes de maracujá. Como eu falei inicialmente, você vai só pulsar no liquidificador e aí ele só solta a semente, sem a polpa toda. Sei. Que é para dar um visual mais bonito. Mesmo que eu tenha usado o maracujá em concentrado de garrafa, aí você vai precisar de um pouco de semente, da fruta mesmo. Ah, eu tendo Tá? um maracujá, já basta, Tranquilo. não é? Pra Isso. dar toda, porque dá um charme a semente, né? Especial, não é? Esse molinho. Então vejam, aquele creme que Cheiroso. nós terminamos de preparar, eu poderia, por exemplo, fazer uma casca de uma torta doce, assando, forrando fundo e lados, leva para o forno para assar. Aí eu retiro, deixo esfriar. Naquele creme eu acrescentaria uma colherinha de chá de gelatina branca, para que ele me dê um corte mais bonito. Ah, E recheio a gelatina casca você de uma dissolve? torta. Isso, dissolve num pouquinho de água fria e acrescenta junto ali com o suco de maracujá, o creme de leite e o leite condensado. entendi. É uma quantidade pequena, olha, Tá, é só para dar uma engrossadinha só para formar uma esse calda. amido de milho que você coloca. Exatamente. E depois eu desligo o fogo e acrescento as sementes de maracujá. E essa calda serve também como complemento de outras coisas, De outras, não só pra sorvete. E jogar em cima do sorvete de maracujá. Eu uso bastante em mesmo. cima de uma mousse de maracujá desenformada. Aí escorre aquela calda bonita com as sementes, fica muito bom. Olha, já está É começando só a uma engrossar. engrossadinha. Eu vou repetir para você, olha, essa caldinha você devia ter. Caldinha de maracujá. E anota aí para você usar em várias coisas. Meia xícara de chá de água, meia xícara de chá de suco de maracujá, uma xícara de chá de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de amido de milho ou maisena e 2 colheres de sopa de semente de maracujá, que você coloca no final só para dar aquele... Prontinho. Olha que beleza. Olha que bonito. Fica. E ela fica brilhante, né? Fica bem saborosa, brilhante. Se você reparar que ela está muito rala, você dissolve mais um pouquinho de amido de milho e acrescenta. Mas quando Se por esfria, acaso normalmente ela engrossa um concentra pouco. mais, né? Se ficou muito grossa, você já repara que isso aqui está formando quase um creme. Não é o caso da minha, olha. Tá. Então você já de imediato acrescentaria um pouquinho de água e um pouquinho de suco de maracujá. Tá. Então tá aqui, olha, prontinho. Tá lindo. Tá? Agora vamos à Agora montagem. vamos à montagem. Super rápido, não é? Para fazer hoje aí pro final de semana, hein? Moçada vai... Nós temos aqui como intermediários o chocolate meio amargo ou cobertura. Como é que você ralou esse chocolate? No ralador mesmo, no ralo grosso. Aquele ralador de 4 faces, só ralar. Tranquilamente, olha. Você pega a barra de chocolate meio amargo. Isto, do ou supermercado cobertura, mesmo, e rala naquela parte mais grossa. bonito, Parece uma né? gota. Eu sei qual é. Sabe qual é? Tá. Então nós já vamos começar, olha. Eu vou iniciar com uma camada de chantilly. Chantilly, você bateu meio litro de creme de leite fresco com 3 colheres de sopa de açúcar. Fez um chantilly. Creme de leite bem gelado, senão ele não vai bater muito bem, ele vai talhar, tá? Com 3 colheres de sopa de açúcar. Tá. Aí você vai usar 100 gramas de chocolate de cobertura ao leite, ralado em ralo grosso. Ou meio amargo, para quem não gosta muito doce, não é? Tá. Então tá aqui, olha, a primeira camada de chantilly, em seguida nós vamos colocar o biscoito. Biscoito maisena. Isso, biscoito maisena. Um detalhe. Um pacote. Importante falar os detalhes todos sempre. Nunca colocar biscoito para um pavê assim, tudo juntinho, um do lado do outro. Por quê? Senão fica um pavê seco.
Olha, sempre assim, um dedo entre um biscoito e outro. Porque ele vai chupar a umidade. Exatamente. É isso? Na verdade, crescer. vai crescer. Ele engorda ele né? vai hidratar, não é? E se você coloca uma camada muito fina de creme, chega no andar de cima e você come aquele pavê seco demais. Cheio de biscoito. Cheio de biscoito. Secão. E às vezes também, por exemplo, quando vai umedecer, você vê, nesse caso eu não estou umedecendo com nada, eu estou colocando biscoito seco. É o suficiente para este pavê. Às vezes a pessoa vai molhar o biscoito e deixa o biscoito lá um tempão. Fica aquele trem mole. Fica sopão. Não é? Pode fazer com bolacha champanhe. Pode. Aí eu teria que umedecer. Porque ela é muito grossa. Então eu iria umedecer em quê? Numa caldinha de, vamos colocar assim, um pouquinho de açúcar, um pouco de água e um pouco de suco de maracujá. Para ficar com como se fosse um refresco bem forte. Tá. Umedece 2, 3 vezes de cada lado, tira e já coloca aqui. Se eu estivesse fazendo essa mistura com limão, né? Eu posso também fazer o chantilly, a bolacha, o creme de limão. E no lugar do chocolate, morango picado. Isso dá um casamento. Fica bom. Já fiz várias vezes esse creme. Maravilhoso. Olha como é versátil, Anotou né? aí? Mesma ideia. Caso, não é? Tem que anotar. Eu adoro torta de limão. Eu acho uma das sobremesas mais. E o limão casa muito bem com morango. Assim. Eu não tinha feito esse casamento ainda. Deixa eu pegar uma colher. Aí, em vez de colocar o chocolate, anota do lado aí da sua receita, em vez de colocar o chocolate, coloca um pouquinho de morango, que ainda está na época de morango, né? Está na época ainda. Olha, tem aqui uma colher. Não, essa é a sua para você retirar depois. Posso fazer com essa mesmo. Olha aqui, então recapitulando, uma camada de chantilly, uma camada de biscoito, creme de maracujá e agora um pouquinho de chocolate ralado. Olha, não vai deixar de fazer essa sobremesa hoje, caso você não tenha uma taça bonita, assim como o Álvaro tem, tá? Claro, sem dúvida. Você faça, mesmo que tenha aquele seu refratário bonito, né? Novamente chantilly. E aí enfeita em volta que nem ele fez, vai ficar lindo. E as camadas vão aparecendo, né? Você viu, olha, ali. Elas aparecem em volta mesmo, isso, né? olha. Olha como é gostoso o jeito que ele vai. Tá sofrendo aí por quê? Tá suspirando, você viu? Tô suspirando antes da hora aqui, ó. Só de ver. Olha que bonito. Olha que biscoito. E essa dica é bem legal também do Álvaro, de não juntar os biscoitinhos tudo. Porque na verdade o pavê tem que ser creme com biscoito, não biscoito com creme, não é? Senão não fica legal. Olha a generosidade em creme. Tem que ser, senão não fica bom. Tá aqui. Começamos a ter um problema. Começamos a ter um problema. E olha, ele toma cuidado para não fazer sujeira no vidro em volta, né? Para as camadas aparecerem. Às vezes até suja, vai lá, passa um paninho. Viu? Olha, em volta aqui, ó. Você vai poder ver as camadas, porque ele não passa a sujeira para cima, não. Ó. As camadas vão se formando naturalmente. Exatamente. E às vezes a gente não toma cuidado, suja tudo para cima e mistura uma camada com a outra e não fica bonito. Então, ele agora põe no centro, ó. Espalha para a lateral. Olha, tá vendo? tristeza. Vai repetindo. Está muito triste aí na sua casa? Não? Faz? Daqui não está com pouco, tudo né? na mão aí? É facinho, não é? Se fosse falar assim, não, precisa ir na Europa buscar, tá tudo aí na mão. Se não tiver o maracujá, faz com limão, faz né? Com limão, como foi sugerido. Todo mundo tem, né, em casa. Se eu não achar o morango, o que eu posso com limão, misturar? o próprio chocolate ficaria bom também. Eu gosto, tem uns negocinhos, aqueles que a gente toma depois do café, às vezes, que é menta. Aquele é menta, não é limão. É menta com café, menta com chocolate, não é? Chocolate, é. Isso. O que combina mais com limão? Eu gosto tanto de limão. O limão, ele predomina muito, não é? Mais não, tá? Chega de papo, entendeu? Tá tudo então eu vou terminando aqui. Tá bom. Tá? Ixi, nossa, ó. Não, peraí, deixa eu saber. Você termina por cima com o quê? Que a minha amiga precisa saber. Eu termino com ou com creme ou com chantilly, aí não vai mudar nada. E depois por cima coloco um pouco de, olha lá como foi colocado o chantilly. Que eu tenho aqui. Não, então eu saco terminei. de confeitar. Olha lá, ó. Pra ficar bonito. Vamos ver pronto aqui.
o chantilly que você colocou dentro de um saco com bico pitanga. Pitanga. Essa aqui é uma pitanga número 32. Tá, se eu não tiver a pitanga, eu faço uma bolinha de... Isso. Né? Você só arruma. E Ou aqui? faz um buraquinho no saquinho, né? Também. Faz papel, só papel manteiga. um furinho e furinho, trabalha com ele assim, em círculo, Isso, como eu fiz. Também vai ficar bonito. E aí você faz, olha, só o acabamento com... Basta ter boa vontade para fazer uma coisa interessante e bonita, não é? Olha aqui, Olha por quanto aqui. eu posso vender uma torta dessas? Olha, mais ou menos numa faixa de 15. Álvaro. Põe na geladeira de um dia para o outro, Tá. para que o biscoito umedeça, Umedeça. né? Ou pelo menos umas 6 horas. Ah, ele fica durinho. Ele fica bem, o creme fica bem firminho, olha. Olha que beleza. Ah, e é isso que você está dizendo. O biscoito fica úmido, mas não fica aquele trem desmanchado. Desmanchado, cheio de líquido no fundo da Vou parar taça, por não é? aqui para não sofrer muito, tá bom? Vamos experimentar? Por exemplo, ao invés de colocar o pavê numa refratária, hoje em dia está se usando muito colocar em taças, como essa aí. Essa não é uma taça de cristal, não é um produto, é vidro mesmo, e vai deixar o seu pavê muito mais bonito. A gente vê muito isso em restaurantes, em hotéis, hoje em dia só se usa assim taças. Em supermercados, inclusive, você acha essas taças grandonas, Porque às vezes não sabe o que fazer com elas. Justamente. Não compra porque fala, eu vou servir o quê? Exatamente. Aqui, né? E dá um visual mais bonito porque você vê todas as camadas do pavê. Tá né? lindo, lindo. Então vamos começar? Vamos. Presta aqui. Ou Presta. você quer que eu leia para você? Isso, nós vamos começar pelo creme de maracujá. Creme de maracujá, que vai uma lata de leite condensado. Deixa eu pegar. São várias coisas aqui. Tem a montagem algumas do etapas, pavê. né? Creme de maracujá, uma lata de leite condensado, Isto, uma lata de creme de leite sem soro. sem o soro. Não precisa gelar o creme de leite, porque senão aí ele vai ficar muito duro. Tá. Então você só abre com a latinha ao E contrário, despeja. tira Ao todo contrário. porque o soro fica depositado embaixo. Ah, entendi. Então você já vira a latinha, já tira o soro na hora e ele vai, olha, manter essa textura cremosa. Entendi. E 3/4 de xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Concentrar. O que você chama de suco de maracujá concentrado? Esses de garrafinha que a gente compra em supermercado. Ah, e se eu tiver o maracujá natural? Se eu tiver o maracujá natural, eu poderia fazer também. Coloca o maracujá no liquidificador, só pulsa um pouquinho para não quebrar a semente, senão iria aparecer muita semente aqui. Mas eu corro o risco, por exemplo, se você for fazer esse pavê para comercializar, um dia ele está muito ácido, outro dia ele está menos ácido, outro dia ele está mais doce. Por isso que eu peço o concentrado, para que esteja sempre num padrão. Se for comercializar, se eu for Isso. fazer em casa, eu posso Tranquilamente, usar o maracujá. tranquilamente. Então, olha, inicialmente eu estou misturando o creme de leite com o leite condensado. Tá. Fica uma textura bonita, né? E vai ficar assim daqui a pouco, olha. É? Não vai ao fogo, é só misturado, Ah, tá. tá? Quer dizer, E não tem que agora, engrossar, não? Quem vai fazer esse processo de engrossar esse creme é a acidez do suco de maracujá. Ah, é como Olha, quando coloco você põe aqui. o limão Isto. no leite condensado, ele vai engrossando. Exatamente. Por causa da acidez do limão, Isso, e aproveitando a dica do limão, este pavê vira de limão também, com meia xícara de chá de suco de limão. né? Ah, entendi. Eu posso substituir, então, suco de maracujá com suco de limão natural. Isso. Lembrando que no suco de maracujá eu estou usando 3/4 de xícara. Tá. É menos ácido do que o limão. E o limão eu uso No caso do limão, meia xícara. meia xícara. Isso. Esse creme, para muitas pessoas, é aquele mesmo creme daquela torta de limão que coloca suspiro por cima, depois gratina, Sim, lembram? que você põe uma massinha embaixo. Isto. Então vejam, aqui a gente tem uma sugestão até interessante a dizer, que vocês devem só misturar. Se eu colocar isso no liquidificador, fica mole. Desanda. Quanto mais eu bater, mais aguado ele fica. Ah, que Olha que interessante. Então tá? é só mexer mesmo. Só misturar e ainda de leve. E olha que cremosidade Tá aqui, que olha. fica, gente. Que bonito. Daqui 30 a 40 minutos, este creme vai estar assim, olha. Olha, sem pra ver? colocar na geladeira? Sem colocar na geladeira. Que lindo, Álvaro. Quer dizer, Beleza.
cremosa mesmo. Entre aspas, o leite condensado e o creme de leite talha com a acidez do suco de maracujá e me dá esta textura aqui. Que fica lindo. Então vocês de casa vão esperar 40 minutos. Para ele ficar na consistência. Para ele ficar na certa. consistência. Então eu já tenho esse pronto. Tá bom? Aí eu vou fazer agora o crocante. Não, a cobertura. Não, a cobertura. Vamos fazer a cobertura. Tá, que cobertura. É aquela caldinha que está por cima, esse creminho que está por cima. Esse Que você aqui. faz até numa quantidade razoável e deixa uma molheira ali do lado para as pessoas irem se servindo da calda junto. Porque você vai só colocá-lo por cima, ele não vai nas camadas. Não, intermediárias. só por cima, E só para depois, decorar. Quando eu me sirvo, eu posso pôr Isso, mais. deixa se eu assim, quiser. olha, num potinho, Entendi. um pouquinho, Tá. tá? Então a cobertura também é muito simples. Nós vamos colocar aqui. Meia xícara de liguei. chá de água. Tá até quente. Tá até quentinho já. Meia xícara de chá de água. O açúcar. Meia Tô fazendo a xícara de chá metade. de suco de açúcar. Peraí, uma xícara de chá de açúcar refinado. Isto. Ah, só que nós ligamos. Eu tô com esse aqui ligado, ó. Posso mudar pra cá? Pode. Então eu tenho ali a água, o açúcar e aqui eu estou dissolvendo o suco de maracujá com o amido de milho. Então Tá. é meia xícara de chá de suco de maracujá, também do concentrado. Também. Junto com 2 colheres de sopa de amido de milho ou maisena. Isto. Para quem não sabe o que é. Perfeito. Então eu tenho aqui, gente, meia xícara de chá de água na panela, junto com uma xícara de chá de açúcar. Misturo meia xícara de chá de suco de maracujá com 2 colheres de sopa de amido de milho ou maisena. E vou acrescentar no final ainda 2 colheres de sopa de sementes de maracujá. Sementes de maracujá. Como eu falei inicialmente, você vai só pulsar no liquidificador e aí ele só solta a semente, sem a polpa toda. Sei. Que é para dar Quer dizer, visual mais bonito. Mesmo que eu tenha usado o maracujá em... Concentrado de garrafa, aí você vai precisar de um pouco de semente, da fruta mesmo. Ah, eu tendo Tá? um maracujá, já basta, Tranquilo. não é? Pra Isso. dar toda... Porque dá um charme a semente, né? Especial, não é? Esse molinho. Então vejam, aquele creme que Cheiroso. nós terminamos de preparar, eu poderia, por exemplo, fazer uma casca de uma torta doce, assando, forrando fundo e lados, leva para o forno para assar. Aí eu retiro, deixo esfriar. Naquele creme eu acrescentaria uma colherinha de chá de gelatina branca, para que ele me dê um corte mais bonito. Ah, E recheio a gelatina casca você de uma dissolve? torta. Isso, dissolve num pouquinho de água fria e acrescenta junto ali com o suco de maracujá, o creme de leite e o leite condensado. entendi. É uma quantidade pequena, olha. Tá, é só para dar uma engrossadinha Só, para formar uma esse calda. amido de milho que você coloca. Exatamente. E depois eu